Há 6 anos, minha vida desabou completamente dentro de um pequeno apartamento em Memphis, um lugar onde eu acreditava que o amor da família nunca mudaria. Meu nome é Meredith Foster, tenho 25 anos e sou uma mulher que aprendeu a se reerguer depois da queda mais dolorosa da sua vida. Naquela época, eu era apenas uma jovem sonhadora. Mas tudo desmoronou no momento em que meus pais decidiram me expulsar de casa para agradar minha irmã, simplesmente porque ela não suportava me ver. Você a deixa desconfortável todos os dias, disseram friamente enquanto me entregavam uma mala. E as palavras da minha irmã ainda ecoam na minha mente: eu não quero ela aqui. Aquilo foi como uma faca cortando tudo que eu acreditava sobre família. Saí de casa com nada além de algumas roupas e uma determinação ardente de provar que eles estavam errados por me abandonarem. O tempo passou e tudo mudou. Hoje moro em Portland, Oregon, e sou dona de uma mansão avaliada em 7,5 milhões de dólares, o resultado de anos de trabalho árduo, noites sem dormir e uma determinação inabalável. Mas, do nada, meus pais ligaram. Não para se desculpar, nem para consertar as coisas. Eles queriam algo de mim. Quando souberam da mansão, de repente, eu voltei a ser digna da atenção deles. Em cada palavra que diziam, eu ainda sentia a presença da minha irmã, sua inveja e egoísmo, manipulando tudo como antes. Agora, dizem que estão vindo para Portland, esperando conseguir uma parte do que construí com minhas próprias mãos. O que eles não percebem é que eu não sou mais a garota fraca que um dia jogaram fora. Crescer em Memphis parecia, para os outros, uma vida familiar unida. Mas dentro do nosso modesto apartamento, eu sempre vivia à sombra da minha irmã. No começo dos meus 20 anos, assisti enquanto ela brilhava, seu charme e inteligência conquistavam todos, dos vizinhos aos professores. Ela era a filha perfeita, a que nunca errava, enquanto eu lutava para ser notada. No início, isso não me incomodava, eu a admirava e sonhava que um dia seríamos iguais. Mas tudo mudou. Quando minha irmã, então com 20 e poucos anos, se casou às pressas, o casamento durou menos de 5 meses. Ela voltou para a casa dos meus pais, jogando a mala no chão como quem declarava derrota. A atmosfera em casa mudou completamente. Ela já não era a mesma pessoa que partirá para a lua de mel com estrelas nos olhos. Agora, se irritava comigo por qualquer coisa, pelos pratos na pia, pela minha risada no jantar, até pela forma como eu andava pela sala. Você está sempre no caminho, dizia, com uma voz afiada como uma lâmina. Eu tentava relevar, achando que ela só precisava de tempo para se recuperar. Mas Tracy, foi assim que passei a chamá-la desde que voltou, não parava. Ela vivia cochichando com meus pais na mesa da cozinha, reclamando de como minha presença deixava o ambiente pesado. Eu escutava sua voz baixa e insistente, me pintando como problema. Numa noite, durante o jantar, Tracy apontou para mim e disse: por que ela tem que estar aqui o tempo todo? Meu estômago afundou. Olhei para meu pai e minha mãe em busca de apoio, mas o silêncio deles doeu mais do que as palavras dela. Eles apenas concordaram com a cabeça, desviando o olhar, como se eu tivesse deixado de existir. E aquilo não foi um momento isolado, os ataques de Tracy se tornaram constantes. Ela revirava os olhos quando eu falava, ridicularizava minhas ideias e zombava de qualquer tentativa minha de participar das conversas em família. Uma vez, sugeri que fizéssemos um passeio de fim de semana para aliviar o clima tenso. Tracy soltou uma risada debochada: ninguém quer seus planos. Meu pai murmurou algo sobre a manter a paz, enquanto minha mãe fingia não ouvir, lavando a louça. Eu me sentia uma hóspede dentro da própria casa, minha voz ficando menor a cada comentário maldoso. O favoritismo deles era sufocante. Meu pai vivia elogiando os velhos troféus do ensino médio da Tracy, limpando-os como se fossem relíquias, enquanto minhas notas recentes da faculdade passavam despercebidas. Minha mãe passava horas ouvindo Tracy desabafar sobre o ex-marido, mas quando eu tentava falar sobre meu dia, ela me interrompia com um agora não. Comecei a fazer as refeições sozinha no meu quarto, tentando evitar conflitos. Mas nem assim conseguia escapar. Ela vive emburrada, ouvi Tracy dizer uma noite, alto o suficiente para atravessar as paredes finas. Fechei os punhos, me perguntando por que meus pais não percebiam como ela distorcia tudo. Eu ainda tentava manter a família unida, ajudava nas tarefas, ficava em silêncio nas discussões e engolia o orgulho quando Tracy me humilhava na frente das visitas. Mas nada adiantava. A distância entre nós crescia como uma rachadura nas fundações da nossa casa.
À noite, eu me deitava acordada, repetindo as palavras dela na cabeça e sentindo o peso da indiferença dos meus pais. Eu não sabia naquele momento, mas tudo aquilo estava me preparando para algo muito maior, algo que mudaria minha vida para sempre. Quando estava no início dos meus 20 anos, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu passava as noites trabalhando em um projeto de aplicativo, uma ferramenta de agendamento para pequenos negócios, algo no qual eu colocava todo o meu coração. Empolgada, resolvi compartilhar a ideia com minha família durante o jantar. Mostrei meus rascunhos, explicando como o app poderia facilitar reservas e pagamentos. Meu pai apenas balançou a cabeça sem muito interesse, minha mãe sorriu educadamente, mas Tracy se recostou na cadeira, cruzou os braços e me lançou um olhar frio. Achei que era só mais um dos seus momentos de mau humor. Dias depois, entrei em um grupo de negócios online e fiquei em choque. Minha ideia estava lá, exatamente como eu havia descrito, os mesmos recursos, o mesmo funcionamento, mas apresentada como criação de outra pessoa. O nome da autora? Tracy. Ela havia pegado minhas anotações, minhas palavras, e publicado tudo como se fosse dela, se gabando de um projeto inovador para desconhecidos na internet. Meu sangue ferveu. Naquela noite, a confrontei na sala, mostrando o celular com as provas. Isso é meu, Tracy, disse, com a voz trêmula. Você roubou. Pare com isso agora. Ela nem piscou. Você só está com inveja, respondeu com um sorriso de desprezo. Sempre teve inveja de mim. Fiquei parada, sem acreditar, esperando que meu pai ou minha mãe dissessem alguma coisa. Eles não disseram nada. Minha mãe desviou o olhar, mexendo nervosamente em um guardanapo, enquanto meu pai apenas murmurou, vamos evitar confusão. Tracy, é claro, não parou por aí. Ela começou a transformar cada conversa em uma oportunidade para me rebaixar. A presença dela está nos arrastando para baixo, disse certa noite, em voz alta o suficiente para todo o apartamento ouvir. Eu não suporto ver o rosto dela todos os dias. Me deixa desconfortável. Tentei me defender, explicando que havia trabalhado por meses naquele aplicativo, que era o meu sonho. Mas Tracy me interrompeu com um revirar de olhos. Ninguém liga para o seu projetinho, disse com desdém. Meus pais ficaram em silêncio, os rostos inexpressivos, como se eu nem tivesse falado. Senti o peito apertar, o peso da indiferença deles me esmagando. A situação só piorou. Tracy começou a pressionar meus pais para que eu fosse embora. Uma noite, a ouvi na cozinha, falando com eles em voz baixa, mas firme. Ela está causando muita tensão. Se ela ficar, eu não aguento. Eu estava no corredor, com o coração disparado, esperando que meus pais dissessem algo que, ao menos uma vez, me defendessem. Mas minha mãe apenas suspirou e respondeu, a gente só quer paz. Meu pai concordou com a cabeça, desviando o olhar quando entrei no cômodo. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Essa também é a minha casa, implorei, a voz falhando. Por que vocês estão deixando ela fazer isso comigo? Tracy apenas cruzou os braços e sorriu, com aquele ar de quem já sabia que tinha vencido. O golpe final veio uma semana depois. Meu pai me chamou para a sala, com o tom frio e distante. Você precisa sair, disse, entregando-me uma mala. É o melhor para todos. Minha mãe estava ao lado dele, com os olhos fixos no chão. Não dá mais para continuar brigando assim, acrescentou. Tracy observava de canto, com um sorriso satisfeito. Não houve discussão, nem espaço para argumentar, apenas algumas bolsas para minhas roupas e um prazo para sair até a manhã seguinte. Implorei para que reconsiderassem, minha voz trêmula perguntando por que acreditavam nela e não em mim. Nenhuma resposta. O silêncio deles foi mais cruel do que qualquer palavra. Juntei o que pude, com as mãos tremendo enquanto colocava camisas e cadernos nas malas. A ideia do meu aplicativo, meses de trabalho e esperança, parecia agora reduzida a cinzas, roubada e distorcida por Tracy. Quando atravessei a porta, olhei para trás uma última vez, buscando algum sinal de arrependimento nos olhos deles. Não encontrei nada. A traição queimava dentro de mim, mas junto dela nascia uma centelha de resistência. Eu não ia deixar que me destruíssem. Ia provar do que era capaz, custasse o que custasse. Com apenas uma mochila nas costas, deixei Memphis para trás e nunca mais voltei. Os primeiros dias foram um turbilhão de dor e incerteza.
Encontrei abrigo no apartamento da minha melhor amiga, Heather Gay, também em Memphis. Dormia no sofá, cercada pelas poucas coisas que me restavam. Heather ficou comigo durante as noites sem dormir, ouvindo enquanto eu desabafava toda a dor da traição da minha família. Você é mais forte do que isso, ela me disse, com uma voz firme e serena. Eles não têm o direito de definir quem você é. Suas palavras foram como uma corda jogada no meio do desespero, um lembrete de que eu ainda podia recomeçar. Heather me ajudou a empacotar o que restava e traçar meus próximos passos, me lembrando de que eu não estava sozinha. Mas eu sabia que não poderia ficar em Memphis por muito tempo. Aquela cidade guardava fantasmas demais. Uma semana depois, mudei-me para Chattanooga, no Tennessee, para morar com meu tio Kenneth. Ele me recebeu como uma filha, abrindo as portas de sua casa sem hesitar. Este é o seu recomeço, disse ele, entregando-me a chave do quarto de hóspedes. A generosidade dele me deu o chão que eu precisava para reconstruir minha vida. Naquele outono, me matriculei em uma faculdade comunitária e mergulhei de cabeça no curso de ciência da computação, movida por uma vontade enorme de provar do que era capaz. O primeiro ano foi exaustivo, equilibrando aulas, empregos de meio período e o peso de começar do zero. Passei muitas noites estudando programação, determinada a transformar minhas ideias em algo real. Kenneth era meu maior incentivador, cozinhava para mim quando eu estava cansada demais para levantar e sempre dizia que eu tinha um brilho especial que ele via desde pequena. Durante aquele primeiro ano, me dediquei completamente aos estudos. Tirei notas excelentes nas matérias de programação e recebi elogios de professores que reconheciam minha determinação. Aos poucos, comecei a desenhar um novo aplicativo, uma versão aprimorada da ideia que Tracy havia roubado. Desta vez, queria que fosse melhor, mais intuitivo e mais útil. Era uma plataforma de agendamento voltada para freelancers, com recursos de controle de pagamentos e avaliações de clientes. Eu passava horas na biblioteca da faculdade, escrevendo linhas de código até o fechamento. Ao final daquele ano, já tinha um protótipo funcional, simples, mas promissor. Nos 4 anos seguintes, coloquei toda a minha energia naquele projeto. Transferi-me para uma universidade em Chattanooga e passei a cursar tecnologia da informação. Meus dias giravam entre aulas, programação e apresentações para empreendedores locais. Recebi muitas recusas, investidores diziam que o aplicativo era muito específico ou duvidavam da minha experiência. Mesmo assim, continuei aprimorando, adicionando funções como lembretes automáticos e integração de pagamentos seguros. Kenneth permaneceu ao meu lado em cada etapa, revisando minhas apresentações e me aconselhando. Continue. Você está quase lá, dizia quando eu pensava em desistir. A persistência começou a dar frutos. No meu terceiro ano, um pequeno investidor decidiu apostar em mim, dando-me verba suficiente para contratar um desenvolvedor e lançar uma versão beta do aplicativo. Os usuários adoraram, e logo a notícia se espalhou. No 5º ano, o app já estava ganhando força, freelancers de todo o Tennessee começaram a utilizá-lo, e eu ampliei para atender equipes maiores. Me formei com honras, mas não parei por aí. Fundamos uma startup, e investi todas as minhas economias em marketing e na contratação de uma pequena equipe. Trabalhamos em um escritório apertado, movidos por café e ambição. A base de usuários cresceu, de milhares para dezenas de milhares. A receita aumentou, e logo consegui atrair um grande investidor que acreditou no potencial do projeto. 6 anos depois, minha empresa estava prosperando. O sucesso foi tão grande que pude realizar um sonho. Comprei uma mansão moderna em Portland, Oregon, avaliada em 7,5 milhões de dólares. Cada parede, cada detalhe daquela casa era a prova do que eu havia construído do nada. Mas a notícia da minha conquista não demorou a circular. Minha tia Cheryl, sempre gentil, mas um pouco distante, soube da mansão por um amigo em comum de Memphis. Uma noite, ela me ligou, com a voz aquecida de orgulho. Você fez tudo isso sozinha? Perguntou, admirada. Contei ela sobre a jornada, desde as noites escuras no sofá da Heather até as madrugadas intermináveis programando em Chattanooga. Cheryl prometeu me visitar, mas eu sabia que ela acabaria contando a novidade para o resto da família. E tudo bem, que eles soubessem o que eu havia conquistado sem a ajuda de ninguém. Eu tinha transformado a dor em força, e nada nem ninguém poderia tirar isso de mim. Numa manhã tranquila em Portland, meu celular tocou. O número era de Memphis. Congelei, olhando para a tela. Era minha mãe.
A voz dela veio doce, quase melosa, me parabenizando pelo sucesso. Soube da sua mansão, disse, num tom tão caloroso que parecia ensaiado. 7,5 milhões, isso é incrível. Fiquei em silêncio, esperando a verdadeira razão da ligação. E, claro, ela veio logo depois. Você sabe que, por tradição de família, nós compartilhamos tudo. Essa casa deveria ser de todos nós. Senti o maxilar travar. Compartilhar? Depois de tudo? Depois de terem me expulsado? Respirei fundo e respondi: Mãe, eu construí tudo isso sozinha. Vocês não têm direito a nada. O silêncio do outro lado foi pesado. Ela murmurou algo sobre a união familiar e desligou. Fiquei parada, ouvindo o eco das palavras dela, reabrindo feridas antigas de Mênfis. No dia seguinte, recebi um e-mail do meu pai. As palavras eram frias, quase autoritárias: Estamos indo para Portland. Precisamos conversar pessoalmente. É o mais justo. Li 2 vezes, o coração acelerado. Conversar? Eles não falavam comigo havia anos, desde o dia em que me entregaram uma mala e mandaram eu ir embora. Agora, queriam discutir o que eu havia conquistado sozinha? A audácia deles queimava por dentro. Por um instante, quis simplesmente ignorar, apagar o e-mail e seguir com minha vida. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava enfrentá-los, não por eles, mas por mim mesma. Eu precisava encerrar aquele capítulo, dizer tudo o que nunca pude dizer. Eu não era mais a garota assustada que eles rejeitaram. Eu havia construído uma empresa, uma casa, uma vida inteira sem eles. Encará-los seria uma forma de provar não apenas a eles, mas a mim mesma, o quanto eu havia mudado. Liguei para meu tio Kenneth, o mesmo que me acolhera em Chattanooga e sempre fora meu porto seguro. Contei sobre a ligação da minha mãe e o e-mail do meu pai. Ele ouviu em silêncio e então disse: Você conquistou tudo isso sozinha. Não deixe que tirem nem 1 centímetro do que é seu. Suas palavras me firmaram no chão. Ele me lembrou de onde eu tinha começado, do nada, e de todas as noites em claro, das recusas, das lágrimas e da luta que me trouxeram até ali. Mantenha-se firme, insistiu. Você não deve nada a eles. Assenti, mesmo que ele não pudesse me ver. A confiança de Kenneth em mim era como uma armadura, me dando força para o que estava por vir. Eu sabia que Tracy também estaria lá. Ela sempre fora a manipuladora, a que puxava os fios por trás das decisões, a que envenenara meus pais contra mim. Só de ouvir seu nome, eu sentia uma mistura de raiva e determinação. Consegui imaginá-la entrando na minha mansão, os olhos varrendo cada canto, procurando algo para tomar, como fez com a minha ideia anos atrás. Mas, desta vez, eu não estava indefesa. Passei os dias seguintes me preparando, ensaiando mentalmente o que diria. Anotei cada ponto, como eles escolheram ela em vez de mim, como eu sobrevivi à rejeição, como consegui erguer tudo apesar deles. Eu não ia permitir que reescrevessem o passado. Quando desliguei o telefone com Kenneth, minha decisão já estava tomada. Aquela reunião não seria sobre reconciliação, seria sobre me afirmar, sobre defender a vida que eu havia construído sozinha. Eu não sabia exatamente o que eles diriam ou como tentariam se justificar, mas estava pronta. Eles viriam a mulher em que me tornei e entenderiam, de uma vez por todas, que não havia mais lugar para eles no meu mundo. Uma semana depois, um carro parou em frente à minha mansão em Portland. Dele desceram meu pai, minha mãe e Tracy, com expressões que misturavam sorrisos forçados e um ar de superioridade. Entraram pela porta da frente como se fossem donos do lugar. Meu pai olhava para o teto alto com admiração, minha mãe segurava a bolsa com firmeza e Tracy vinha logo atrás, com aquele queixo erguido e um olhar arrogante. Eu os esperava no saguão, com Kenneth ao meu lado. Meu coração batia acelerado, mas minha determinação era inabalável. Eles não me cumprimentaram, não perguntaram como eu estava. Foram direto ao ponto. Minha mãe foi a primeira a falar, com aquela voz doce, mas cortante. Essa casa é deslumbrante, disse, olhando ao redor. Mas você nos deve isso, sabia? Nós te criamos, te demos tudo. É justo que a gente compartilhe. Senti minhas mãos se fecharem em punhos. Devo a vocês, pensei, sentindo o peso da lembrança, depois de tudo que fizeram, depois de terem ficado do lado da Tracy e me expulsado de casa.
Balancei a cabeça, mantendo a voz firme. Vocês não me deram nada além de uma mala e um prazo. Isso aqui é meu. O sorriso da minha mãe vacilou, mas ela insistiu, dizendo que família significava dividir tudo igualmente. Foi aí que eu percebi que já tinha escutado o suficiente. Dei um passo à frente e olhei diretamente para Tracy. Vamos falar sobre o que você fez, disse, a voz cortando o silêncio. Você roubou minha ideia de aplicativo, postou como se fosse sua e depois convenceu eles a me expulsar porque o incomodavam. O rosto de Tracy se contorceu, mas eu continuei. Você manipulou os dois, virou eles contra mim, e eles acreditaram em todas as suas mentiras. Meu pai se remexeu, desconfortável, lançando um olhar rápido para minha mãe, que desviou o rosto. Tracy abriu a boca para responder, mas eu a interrompi. Antes daquela reunião, minha tia Cheryl tinha me mandado prints de um grupo de negócios online. Neles, Tracy aparecia postando minha ideia de aplicativo como se fosse dela, e em várias mensagens me difamava, me chamando de preguiçosa e invejosa para justificar o que havia feito. Levantei o celular e mostrei as provas para meus pais. Aqui está a verdade, disse, deslizando a tela. Ela mentiu sobre mim para estranhos e vocês acreditaram sem nem perguntar. O rosto da minha mãe empalideceu, o maxilar do meu pai se contraiu, mas nenhum dos dois disse nada. O silêncio foi sufocante. Kenneth deu um passo à frente, sua voz calma, porém firme. Vocês não têm direito de estar aqui, declarou, encarando meu pai. Ela construiu tudo isso sem vocês. Está na hora de irem embora. Suas palavras me ancoraram, lembrando-me de que eu não estava sozinha. Meu pai tentou interromper, balbuciando algo sobre lealdade familiar, mas Kenneth não deixou passar. Lealdade? Repetiu. Vocês escolheram a Tracy no lugar dela. Não tenho direito de aparecer agora e exigir nada. Tracy, enfim, reagiu, sua voz aguda e irritada. Vocês estão exagerando, disse, jogando o cabelo para o lado com desprezo. Eu não roubei nada, disse Tracy, a voz afiada e o olhar desafiador. Você sempre foi dramática, inventando histórias para chamar atenção. Fiquei parada, olhando para ela, sem acreditar. Mesmo com as provas nas minhas mãos, ela ainda negava. Respirei fundo, mantendo a voz firme como aço. Vocês não são mais a minha família, declarei, olhando para os três. Perderam esse direito quando me expulsaram de casa. Saiam daqui. O sorriso de Tracy sumiu, e meus pais trocaram olhares inquietos, mas eu não cedi. Apenas apontei para a porta. Dias depois do confronto, recebi uma mensagem de Cheryl, minha tia em Memphis. Era curta, mas urgente. Tracy estava espalhando mentiras, dizendo para todo mundo que eu era egoísta por não querer dividir minha fortuna com a família. Ela andava falando com parentes, me pintando como fria e ingrata, afirmando que eu havia virado as costas para todos por causa do dinheiro. Meu estômago se revirou ao ler aquilo. Mesmo depois de tudo, Tracy ainda distorcia a história para se colocar como vítima. Eu não fiquei surpresa, mas a dor daquela traição ainda doía fundo. Naquela mesma noite, Cheryl me ligou. Sua voz carregava um tom de dúvida e tristeza. Ouvi o lado da Tracy, disse ela. Mas tem algo que não faz sentido. Me conta o que realmente aconteceu. Respirei fundo, grata por ela querer ouvir. Então contei tudo, como Tracy havia roubado minha ideia de aplicativo anos atrás, postado como se fosse dela, e convencido meus pais a me expulsar quando a confrontei. Falei sobre os anos de favoritismo, sobre como eles sempre ficavam do lado dela e me ignoravam sem pestanejar. Cheryl ouviu em silêncio, soltando suspiros ocasionais, enquanto eu sentia que ela começava a juntar as peças. Enviei a ela os mesmos prints que ela própria havia me mandado antes, os do grupo de negócios online, onde Tracy se vangloriava da minha ideia e me difamava. Isso não é só sobre a casa, disse a ela. É sobre anos de mentiras e manipulação. Cheryl prometeu que iria até o fim. Pela primeira vez, senti raiva na voz dela, não de mim, mas da família em quem ela havia confiado. Quando desliguei, senti um alívio imenso, como se tivesse finalmente dividido o peso com alguém que realmente se importava. E Cheryl não perdeu tempo. Ela encaminhou os prints para toda a família, junto com uma mensagem detalhada explicando como Tracy havia mentido sobre mim e como meus pais haviam encoberto tudo.
Incluiu também as antigas publicações de Tracy, nas quais ela me chamava de preguiçosa e invejosa para justificar o roubo da minha ideia. As provas eram incontestáveis. Parentes que antes acreditavam nas histórias de Tracy começaram a procurar Cheryl, chocados e arrependidos. Eles compartilharam a mensagem, e logo a verdade se espalhou, revelando toda a falsidade de Tracy e a cumplicidade dos meus pais. Minha mãe e meu pai tentaram se justificar, dizendo que só queriam o melhor para a família, mas ninguém acreditou. As provas falavam por si. O impacto foi rápido. Os parentes se afastaram deles. Primos deixaram de segui-los nas redes sociais. As tias pararam de convidá-los para festas. Até amigos próximos começaram a se distanciar. A reputação do meu pai, antes sustentada por suas histórias encantadoras, simplesmente desmoronou. Minha mãe, que sempre cultivou a imagem de uma mãe carinhosa e dedicada, começou a enfrentar murmúrios sobre sua negligência. Tracy, que antes falava mais alto do que todos, tornou-se uma pária, suas mentiras desmoronando diante de todos que antes a admiravam. Eu não comemorei, mas senti uma satisfação silenciosa em saber que, finalmente, a verdade havia alcançado cada um deles. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de Heather, que me pegou de surpresa. Ela contou que, através de amigos em comum de Memphis, soube que Tracy falava mal de mim havia anos. Muito antes de tudo isso acontecer, escreveu ela dizia para todo mundo que você era instável e que causava todos os dramas da família. Eu não tinha ideia de como era grave naquela época. As palavras de Heather abriram mais uma ferida, mas também trouxeram clareza, confirmando que Tracy vinha me sabotando há muito tempo, até mesmo entre pessoas que eu considerava seguras. Agradeci a Heather por me contar, sentindo uma mistura de raiva e alívio. A verdade, enfim, havia vindo à tona e estava mudando tudo. Meses depois, eu estava em minha casa em Portland, finalmente em paz. Cortei todo o contato com meu pai, minha mãe e Tracy. Seus números estavam bloqueados, seus e-mails iam direto para o lixo eletrônico. Eu não os odiava, mas não precisava mais deles na minha vida. O peso da traição que carreguei por tanto tempo havia desaparecido, substituído por uma clareza tranquila, a de que escolher a mim mesma era o que importava. Eu não devia a eles explicações nem segundas chances, não depois de tudo que fizeram. Meu foco passou a ser minha nova vida em Portland. Minha empresa prosperava, novos recursos para o aplicativo estavam sendo lançados, e a equipe crescia como uma verdadeira família. À noite, eu participava de eventos com empreendedores locais, formando conexões genuínas, livres do peso do passado. Também entrei em um programa de mentoria para orientar jovens programadores, pessoas que me lembravam de quem eu fui um dia, cheia de sonhos, mas sem apoio. Cada passo adiante era uma vitória, não apenas pelo que conquistei, mas pela pessoa que me tornei. Kenneth continuava sendo meu alicerce. Ele vinha me visitar com frequência, trazendo seu riso caloroso, histórias inspiradoras e conselhos que me mantinham com os pés no chão. Você construiu algo real, disse-lhe em uma de suas visitas, os olhos brilhando de orgulho. E ninguém pode tirar isso de você. Essas palavras ficaram comigo, um lembrete de que família não é apenas laço de sangue, é quem está ao seu lado quando você mais precisa. Sentados diante de uma xícara de café, conversando sobre meus planos para a empresa ou sobre as aventuras dele, eu sentia uma sensação de pertencimento que jamais tive com meus pais. Soube por Cheryl sobre as consequências que aconteceram em Memphis. Tracy estava trabalhando em uma loja de varejo com salário baixo, e seu círculo social havia praticamente desaparecido. As mentiras dela finalmente vieram à tona, e os parentes que antes a admiravam agora a evitavam. Meus pais, por sua vez, enfrentavam dívidas que esconderam por anos. Para não afundar de vez, venderam a casa e se mudaram para um pequeno apartamento, vivendo discretamente, com as reputações manchadas pela verdade que Cheryl revelou. Eu não desejava mal a eles, mas também não sentia culpa. Cada um colheu o que plantou, as escolhas deles os levaram até ali, assim como as minhas me trouxeram até Portland. Olhando para trás, aprendi que respeito próprio e resiliência valem mais do que laços de sangue. Família não é definida por quem compartilha o mesmo sobrenome, e sim por quem te respeita, quem te apoia e te ajuda a crescer em vez de te destruir. Passei anos buscando a aprovação de pessoas que nunca me dariam isso, mas encontrei força no simples ato de me afastar. Kenneth, Cheryl e os amigos que fiz em Portland se tornaram minha verdadeira família, os que enxergaram meu valor quando ninguém mais via. Essa lição moldou tudo,
a forma como administro minha empresa, como escolho meus relacionamentos e como levo minha vida. A todos que estão lendo minha história, obrigada por estarem aqui. Compartilho tudo isso não apenas para contar o que vivi, mas para mostrar que é possível superar a traição e construir algo extraordinário a partir da dor. E você? O que acha da minha jornada? Já enfrentou desafios parecidos ou encontrou sua força em tempos difíceis? Compartilhe suas experiências, elas importam, e podem inspirar outras pessoas a acreditarem que também podem recomeçar.